correção do exercício 2. Temos aqui então as informações da Companhia Barbosa. Então a gente vai fazer a ficha de estoque para saber o custo das mercadorias que ela vendeu. A primeira coisa então é fazer a ficha de estoque, detalhando as entradas, as saídas e os saldos por lote, quantidade, custo unitário e custo total, e organizando as informações por ordem de data. O primeiro critério que a gente vai usar para avaliar os estoques da Companhia Barbosa é o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, a primeira informação que a gente tem é que a Companhia Barbosa começou o exercício de janeiro aqui com R$160 mil de estoque inicial, composto por 100 unidades de R$1.600 cada uma. Então, essa informação de estoque inicial, ela não é uma entrada, porque não foi uma compra nova, não é uma saída, porque não foi uma venda, ela é um saldo, porque quando a gente começou o mês de janeiro aqui, essa mercadoria já estava lá. Então, eu venho aqui e preencho na coluna de saldos, que ela começou o dia 1 de janeiro com 100 unidades em estoque, pelo custo unitário de R$1.600, totalizando 160 mil. 100 unidades vezes R$1.600. Eu batizei esse lote aqui de lote 0, para a gente conseguir identificar que ele foi o primeiro lote que já estava no nosso estoque. Passando para a próxima operação, no dia 15/2, a empresa efetuou uma compra de 80 unidades a R$1.375 cada uma. A informação de que essa compra foi a prazo não diz respeito a gente, porque isso aqui é referente a pagamento. Quem cuida de pagamento é o departamento financeiro. A gente é o departamento de custos. Então, o que interessa para a gente são as quantidades que nós compramos e o custo de aquisição dessas quantidades. Então, se foi uma compra, essa mercadoria entrou no meu estoque. Então, eu venho aqui na coluna de entradas e informo que no dia 15/2 eu comprei 80 unidades de mercadoria por R$1.375 cada uma, totalizando R$110 mil de compras. Eu batizei esse lote aqui de lote 1, que é o próximo número sequencial, né? Para a gente conseguir identificar que esse lote aqui entrou depois do lote 0. Então, essa transação, essa compra aqui, ela alterou o meu estoque. Então, eu tenho que ir na coluna de saldos e fazer as alterações que ela causou no meu estoque. Essa compra afetou meu lote 0? Não, né? O meu lote 0 ficou do mesmo jeito lá, não mexi nele. Então, o que eu faço? Eu repito as informações do lote 0 aqui para a linha de baixo, porque no dia 15/2 o lote 0 continuava lá, com 100 unidades a R$1.600 cada uma. O lote 1 apareceu aqui no meu dia 15/2. Então, eu coloco aqui que no meu saldo de estoque ao final do dia 15/2, eu tinha o lote 1 com 80 unidades, custando R$1.375 cada uma, totalizando 110 mil aqui. Então, meu saldo final de estoque nesse dia foi 270 mil, né? Se eu somar esses dois valores. Passando para o próximo dia, no dia 25/2, a empresa efetuou a venda de 90 unidades por R$2.777,78 cada unidade. Essa informação aqui não nos diz respeito, porque ela é preço. O valor pelo qual eu vendi as minhas unidades é um preço. E a gente não é o departamento comercial para tratar de preços, a gente é o departamento de custos. Então, essa informação, eu colei um post-it aqui, que eu vou usar só depois, quando eu for efetuar a DRE, para saber qual foi o meu resultado com mercadorias. Então, essa informação não vai entrar na nossa tabela. As informações que a gente precisa para saber o custo das mercadorias vendidas já estão aqui, que é o custo histórico da aquisição. Então, no dia 25/2, eu efetuei uma venda, ou seja, saíram mercadorias do meu estoque. Então, eu vou lá e vou registrar essa saída de mercadorias. Como eu estou trabalhando pelo PEPS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, o lote do qual vão sair essas mercadorias é o primeiro lote que entrou. Então, eu vou no saldo do dia anterior aqui da minha transação e vejo qual que é o lote mais antigo do meu estoque, o primeiro lote que entrou. É o lote 0, né? Que ele já estava aqui quando o meu exercício começou. Então, eu vou tirar 90 unidades, que é o total que os meus clientes compraram, desse lote 0. Qual que é o custo unitário do lote 0? Olha aqui, é R$1.600. Então, o custo unitário de saída dessas mercadorias vai ser o custo unitário do lote 0. Então, o custo das mercadorias vendidas nessa transação foi 144 mil. Essa transação afetou meu estoque? Afetou, né? Porque eu tirei mercadorias de lá.
Então, eu olho aqui, eu tinha no dia anterior 100 mercadorias no lote 0. Eu tirei 90 mercadorias, meu lote 0 ficou só com 10 unidades, a R$ 1.600 cada uma, porque o custo unitário aqui não muda, totalizando 16.000 unidades. Eu mexi no lote 1? Não mexi, né? Eu só tirei 90 unidades do lote 0 aqui. Então, eu repito a informação do lote 1 aqui embaixo, porque no dia 25/2, o lote 1 se manteve com os mesmos valores. 80 unidades a R$ 1.375 cada uma. No dia 28/6, eu comprei mais 60 unidades, com um custo unitário de R$ 1.500 cada uma. Essa informação aqui, essa nova operação, afetou o meu estoque, porque entraram mercadorias novas. Então, vou lá no meu saldo e acrescento essa informação aqui embaixo. Veja que eu repeti as informações do lote 0 e do lote 1, porque esses lotes não foram alterados por essa compra aqui. O que aconteceu foi a inclusão de um novo lote aqui, que eu chamei de lote 2, para saber que ele chegou depois do lote 1 e depois do lote 0. No dia 14, eu comprei mais um lote, com 80 unidades nesse lote, a R$ 1.454 cada uma. Essa transação aqui afetou o meu saldo de estoque, então eu vou lá no final e acrescento aqui o lote 3. Eu chamei de lote 3 para saber que ele é o lote que entrou por último aqui, entrou depois do lote 2, depois do lote 1, depois do lote 0. Então, meu saldo final no dia 14/10 era composto por 4 lotes aqui a custos unitários diferentes. Por isso que a gente tem que manter essa informação separada. Os custos unitários aqui são diferentes. Por último, aqui no dia 30/10, a empresa efetuou uma venda de 180 unidades por R$ 2.000 cada uma. De novo, essa informação do preço de venda das mercadorias não diz respeito a custos. Isso aqui é informação do departamento comercial. Então, eu deixo essa informação destacada num post-it aqui, porque eu só vou usar depois para efetuar a DRE. Eu estou fazendo a ficha de estoque para saber o custo das mercadorias vendidas. E para isso eu me baseio no custo histórico, que já está registrado aqui nas minhas colunas de estoque. Então, para saber o quanto que foi o custo dessas mercadorias vendidas, eu tenho que obedecer ao critério do PEPS que eu estou usando aqui. Então, vamos lá. Eu vendi 180 unidades. Para considerar que a primeira mercadoria que entrou é a primeira mercadoria que vai sair, eu olho lá no meu estoque qual foi o primeiro lote que entrou. Foi o lote 0. Então, eu vou tirar primeiro as mercadorias do lote 0. Só que o lote só tem 10 unidades, não tem 180. Então, eu vou zerar esse lote aqui, vou tirar essas 10 unidades e vou passar para o próximo lote, que é o lote 1. O lote 1 só tem 80 unidades. Então, eu vou tirar essas 80 unidades daqui e vou passar para o próximo lote, que é o lote 2. O lote 2 tem mais 60 unidades, que eu vou baixar também até completar os 180 unidades ali que eu preciso para venda. Ainda não completou, né? Aqui eu só tenho 150. Faltam 30 unidades que eu vou tirar do último lote que eu comprei aqui, que é o lote 3. Então, 30 unidades do lote 3. Os custos unitários, eles vão obedecer aos custos unitários dos lotes quando eles foram comprados. Então, o meu lote 0 tinha um custo unitário de R$ 1.600. O lote 1 tinha um custo unitário de R$ 1.375. O lote 2, custo unitário de 1.500 e o lote 3, custo unitário de 1.454. Então, o custo dessas mercadorias vendidas nessa operação de venda aqui, por mais que o preço seja um só, a gente tem custos diferentes, ok? Porque eu tirei mercadorias de lotes de compra diferentes. Essa transação de venda mexeu totalmente nos meus estoques aqui, né? Então, eu vendi totalmente o meu lote 0, por isso que ele sumiu aqui do saldo do meu dia 30. Eu vendi totalmente o meu lote 1, ele também sumiu aqui do meu dia 30. Eu vendi totalmente o meu lote 2, ele também sumiu aqui do meu dia 30. A única mercadoria, o único lote de mercadorias que ainda permanece é o lote 3, que eu tinha 80 unidades, eu vendi 30, terminei o dia 30 com 50 unidades do lote 3, então. Então, finalizando o exercício pelo PEPS, para saber o custo das mercadorias vendidas, eu tenho que somar o total das saídas aqui, e eu tenho que o custo das mercadorias vendidas, então, é 403.620. Para saber o estoque final, eu olho os valores
quantidade de mercadorias que eu tenho no meu último dia aqui. Então, no dia 30/10, eu tinha 50 unidades do lote 3, com o custo unitário de 1.454. Então, meu estoque final foi 72.700. Então, calculando o resultado com mercadorias usando o PEPS, eu tive uma receita de 610 mil. Aqui sim, entre aquelas informações que eu anotei no post-it, ó. Então, eu vendi 90 unidades pelo preço de R$ 2.777,78 e mais 180 unidades a R$ 2.000. O total dessas duas vendas, se eu somar aqui, deu R$ 610 mil, que é o total da receita que vem aqui para minha DRE. Então, eu tive uma receita de 610, um custo das mercadorias de 403,20, que eu tirei aqui da minha tabela de estoque. Então, eu tenho que o lucro bruto, ou resultado com mercadorias usando o PEPS, foi R$ 206.380. Passando agora para a resolução do exercício 2 pelo método WEPS, último que entra, primeiro que sai. Eu construo então uma nova ficha de estoque para alimentar essas informações por esse novo método, mas a primeira e a segunda linha eu mantenho basicamente o que eu fiz no PEPS. Então eu tinha um estoque inicial de 100 unidades a R$ 1.600, que eu chamei de lote 0. No dia 15/2, eu efetuei uma compra de 80 unidades pelo custo unitário de R$ 1.375 cada unidade. Eu chamei esse lote de compra de lote 1, para saber que ele veio depois do lote 0. E no final do meu dia 15/2, então, eu tinha um estoque total aqui de R$ 270 mil, divididos em 100 mercadorias do lote 0, pelo custo unitário de R$ 1.600, e 80 mercadorias do lote 1, que eu comprei agora, por R$ 1.375 cada unidade. Já no dia 25/2, quando eu efetuo a venda, eu mantenho também essa informação de que esse preço de venda aqui eu não uso para a ficha de estoque, porque isso é uma informação que o departamento comercial que cuida, é o preço de venda, é o valor que o meu cliente vai me pagar pela mercadoria que eu vou entregar para ele. E aqui na ficha de estoque a gente está preocupado com o custo dessa mercadoria que eu vou entregar. O preço é outra informação que não nos diz respeito. Então, por isso que eu mantive aqui o meu post-it com a informação desse preço de venda, que eu vou usar para cálculo da receita lá no final do exercício. O que me preocupa aqui é o custo de saída dessa mercadoria. E como eu estou usando o EPS, eu vou lá no meu estoque e vejo qual foi o último lote que entrou, porque ele vai ser o primeiro que vai sair. Então, meu último lote que entrou no meu estoque é o lote 1. Só que eu não tenho as 90 unidades que eu quero vender para o meu cliente no lote 1. Então, eu tiro essas 80 unidades que tem no lote 1, usando o custo unitário desse lote 1, 1.375, e as unidades restantes eu tiro do lote que chegou antes, que é o lote 0. Então, tirei 80 unidades do meu lote mais antigo e 10 unidades do outro lote. Então, o que acontece aqui no PEPS, a gente começava de cima e vinha descendo. No EPS, a gente começa de baixo e vai subindo. Ok? Então, a minha venda foi composta por 80 unidades do lote 1, ao custo unitário de R$ 1.375, e mais 10 unidades do lote 0, ao custo unitário de R$ 1.600. Essa retirada aqui de mercadorias para venda afetou os meus estoques. Então, eu tenho que ir lá e atualizar o meu saldo do dia 25/2. O meu lote 1 eu vendi por inteiro. Eu tinha 80 unidades, eu vendi as 80. Então, ele foi zerado, ele não aparece mais aqui no meu dia 25/2. Ele foi retirado totalmente do meu estoque. Já o meu lote 0, eu tinha 100 unidades, eu vendi 10 unidades. Ficaram, então, 90 unidades. Então, terminei o meu dia 25/2 aqui, só com 90 unidades do lote 0. No dia 28/6, eu efetuei uma nova compra de 60 unidades por R$ 1.500 cada uma. Chamei essa compra, esse lote de compra, de lote 2, para saber que ele veio depois do lote 0 e depois do lote 1. Isso aqui afetou os meus estoques, então eu vou lá e altero o saldo final dos meus estoques. O meu lote 0 eu alterei? Eu não mexi em nada, né? Eu continuei com ele ali. Então, eu só repito a informação aqui para o meu dia 28/6. E aí, entrou esse lote 2 com 60 unidades a R$ 1.500 cada uma. Então, no final do dia 28/6, eu tenho aqui R$ 134 mil de estoque,
dividido em 90 unidades avaliadas por R$ 1.600 cada uma e 60 unidades com custo unitário de R$ 1.500. No dia 14/10, eu efetuei mais uma compra de 80 unidades a R$ 1.454 cada uma. Eu vou lá, então, no meu estoque final desse dia e acrescento esse lote aqui no final. Então, no final desse dia, eu tinha 3 lotes no meu estoque. 90 unidades do lote 0, 60 unidades do lote 2 e 80 unidades do lote 3 que eu acabei de comprar. No dia 30/10, quando eu efetuar a venda, então, a informação aqui de R$ 2.000, que é o preço de venda, não vou usar para minha tabela, vou deixar aqui destacada no meu post-it para usar só na DRE. O que eu estou preocupada é com o custo de saída dessas 180 unidades, que agora eu vou retirar do último lote, né, do lote mais novo, seguindo para o lote mais antigo. Então, qual que é o lote mais novo no meu estoque? É o lote 3, né, que foi o último que eu comprei. Então, o último lote que entrou é o primeiro que vai sair. Então, eu retiro 80 unidades do lote 3, ao custo unitário de R$ 1.454. Retiro mais 60 unidades do lote 2, que tem o custo unitário de R$ 1.500. E as 40 unidades que faltam, eu retiro do meu lote 0, que tem o custo unitário de R$ 1.600. No final do dia, então, o único lote que permaneceu com mercadorias aqui foi o lote 0, que foi o primeiro lote que tinha no meu estoque. Eu continuei com 50 unidades desse lote 0, porque eu tinha 90, tirei 40, fiquei com 50 unidades a R$ 1.600. Os outros 2 lotes eu baixei eles inteiros, né? Eu vendi eles totalmente. Então, eles não aparecem aqui no saldo do meu dia 30. Para finalizar o exercício, então, compensar o trabalho que a gente teve por registrar cada transação linha a linha, a gente não precisa aplicar a fórmula para calcular o CMV. É só vir aqui e somar o total de saídas. Então, eu tenho que o custo das mercadorias vendidas pelo método UEPS foi de R$ 396.320. Eu só somei essa coluna de total aqui. E o meu estoque final foi de R$ 80.000, que é a quantidade de mercadorias que eu tinha no último dia do exercício aqui, que foi o dia 30/10. Então, eu tinha 50 unidades por R$ 1.600 cada unidade, totalizando um estoque final de R$ 80.000. Para fazer a DRE simplificada aqui, eu tenho a informação das receitas, que é a mesma de quando a gente fez o PEPS, né? Que eu tirei aqui do meu post-it, R$ 610.000 de receita de vendas. Foi o total que meus clientes me pagaram ou vão me pagar no futuro. Eu tiro desse valor das receitas aqui o valor do custo das mercadorias vendidas, que foi o que eu acabei de calcular com a minha tabela aqui, 396.320. Eu tenho então que o meu resultado com mercadorias, usando o EPS, foi de R$ 213.680. Resolvendo o exercício 2 pela média ponderada móvel. Então, eu tenho que construir uma nova ficha de estoque aqui para preencher as novas informações. E a primeira linha continua a mesma do que eu fiz para o PEPS e para o EPS. É um saldo inicial de 100 unidades a R$ 1.600 cada unidade, totalizando R$ 160.000. Eu mantive aqui o lote 0, mas vocês vão ver com as próximas informações que a gente não vai precisar diferenciar os nossos lotes aqui que a gente tem no nosso estoque. Então, no dia 15/2, quando eu efetuei a compra de 80 unidades por R$ 1.375 cada uma, eu informei então aqui que esse é o lote 1, para saber que foi uma entrada depois do lote 0, de 80 unidades a R$ 1.375 cada uma. Para refletir no meu saldo de estoque, eu vou trabalhar com os totais. Então, eu tinha R$ 160.000 de mercadorias, eu comprei mais 110, terminei então o dia com R$ 270.000 de mercadorias. Eu tinha 100 unidades, essa compra entraram mais 80 unidades, então eu terminei meu dia com 180 unidades no meu estoque. Para saber o custo unitário, é só dividir o total de valor aqui, né, pelo total de quantidade. Então, eu tenho 270.000 dividido por 180, eu tenho que cada unidade no meu estoque tem o custo unitário de R$ 1.500. É um custo unitário médio que vale para todas as unidades do meu estoque. Por isso que eu não preciso ficar diferenciando aqui os lotes que têm custos unitários diferentes. Quando acontece a venda no dia 25/2, então,
por eu ter um custo único de estoque aqui, isso aqui facilita a minha vida. Então, para saber o custo de saída dessas 90 mercadorias que eu entreguei para o meu cliente, eu só tenho que ir lá e ver qual que é o custo unitário mais atualizado do meu estoque, que é o do meu dia anterior. Então, eu tenho que o meu custo unitário das mercadorias do meu estoque é R$ 1.500, é esse valor que eu vou dar saída aqui das mercadorias. Então, eu tenho que o custo das mercadorias vendidas nesse dia foi R$ 135 mil. Eu tinha 180 unidades, tirei 90, fiquei então com 90 unidades no meu estoque, ao custo unitário de R$ 1.500, que não se altera aqui, totalizando R$ 135 mil de estoque final nesse dia. A informação de R$ 2.777 de valor por cada unidade vendida é uma informação de preço. Então, essa informação não entra aqui no meu estoque. Eu vou deixar ela colada aqui no meu post-it para usar só quando eu for calcular a DRE. Isso é uma informação de receita. O que a gente trabalha com a ficha de estoque é o custo. Então, a gente está preocupado com o custo de saída, ok? Não com o preço de venda. No dia 28/6, quando eu comprei mais 60 unidades por R$ 1.500 cada uma, eu dou uma entrada então no meu estoque de 60 unidades por R$ 1.500, totalizando R$ 90 mil. Para refletir isso aqui no meu saldo de estoque, eu vou trabalhar com os totais de novo. Então, eu tinha 135 mil, comprei mais 90 mil, terminei o meu dia então com R$ 225 mil de mercadorias no meu estoque. Eu tinha 90 unidades, comprei mais 60, terminei o dia então com 150 unidades no meu estoque. Para saber o custo unitário de cada uma dessas unidades, eu só tenho que dividir o meu total pelo total de quantidades. Eu tenho então que o custo unitário de cada uma dessas unidades se manteve em R$ 1.500. O porquê isso? É porque eu comprei mercadorias pelo mesmo custo unitário aqui. Então, não teve alteração no valor da média. A gente teve alteração com as compras no dia 14/10, porque eu comprei 80 unidades por um custo unitário diferente. Então, vou trabalhar de novo com os totais aqui. Eu tinha R$ 225 mil, comprei mais 116 mil de mercadorias, terminei o dia então com R$ 341.320 aqui. Eu tinha 150 unidades, eu comprei mais 80, terminei o dia então com 230 unidades. Para saber o custo unitário de cada uma dessas unidades, eu tenho que dividir o total, aqui em valores financeiros, pelo total de quantidades. Eu tenho então que cada uma dessas unidades aqui custa 1.484. Então veja que a média aqui, o meu custo unitário médio se alterou, porque entraram 80 unidades com um custo unitário diferente. Então, embora eu não tenha que continuar separando aqui por lote, a cada nova compra pode ser que o meu custo unitário se altere. Eu tenho que refazer a continha aqui, começando pelos totais. Na minha venda, então, do dia 30/10, eu tenho a facilidade de não precisar me preocupar de que lote que eu vou tirar aqui para considerar custos unitários diferentes, porque eu tenho um custo unitário médio que é único para todas as unidades aqui que eu tenho no meu estoque. Então, eu tinha 230 unidades avaliadas a 1.484 cada uma. Quando eu vendo 180 unidades, eu já sei que o meu custo unitário de cada uma delas vai ser 1.484. Então, o custo das mercadorias vendidas nessa venda foi 267,120, que é a multiplicação de 180 por 1.484. Se eu tinha 230 unidades, eu tirei 180, eu fiquei com 50 unidades com o mesmo custo aqui, 1.484, totalizando então R$ 74.200 de estoque no final do dia 30. Para calcular o custo da mercadoria vendida então nesse período usando a média ponderada móvel, é só somar a coluna de totais aqui. Eu tenho então que o meu CMV foi R$ 402.120. O meu estoque final é só eu olhar o valor das mercadorias no meu último dia aqui. Então, eu tinha 50 unidades a 1.454 cada unidade, 1.484 cada unidade. Eu tenho, então, que o meu estoque final era de R$ 74.200. Para calcular o resultado com mercadorias aqui, o meu lucro bruto, eu tenho, então, que eu vendi 610 mil reais, né? Esse aqui é o valor das minhas receitas, que é o produto
das quantidades pelo preço de venda, foi o que meus clientes me pagaram ou vão me pagar no futuro. Isso aqui se manteve a mesma coisa para o PEPS e para o EPS, eu não tive alterações no total de receitas. O que muda é o valor do custo das mercadorias vendidas aqui, que eu tirei da minha tabela, somando o total de saídas. Então, eu tenho que o custo das mercadorias vendidas pela média ponderada móvel foi 402.120, totalizando um resultado com mercadorias de R$ 207.880.